diferente de um público que está passando e dependendo do congresso, pagou caro, né? Às vezes a motivação exatamente. Eu paguei não sei quantos reais, agora eu vou assistir isso aqui até o fim. Né? Exatamente. Mas é aquele negócio do que você está proposto, né? Porque no filme você está proposto a quase 2 horas, então você aguenta 15 minutos para ver se você. No TikTok, 5 minutos, tem 5 segundos, é isso. No evento, o evento são dias, e assim, você já foi disposto para o evento, é uma outra dinâmica. O problema é o problema do tipo o Coutinho ou eu na sala de aula, que assim, às vezes o cara não foi disposto. Ele não está disposto. Não, ele não está disposto. A mãe do cara está disposta. Eu queria fazer uma pergunta, mudando um pouco de assunto, e assim, com essa questão, né, da produção de conteúdo ter ficado mais fácil, acaba que a gente tem um lado negativo, que é uma enxurrada de conteúdos, e nem todos da melhor qualidade. E quem trabalha na área de TI sempre já teve alguma reunião, né, tá ali fazendo uma discussão técnica, e a pessoa fala, não, mas essa não é a forma correta. Sei lá, vou dar um exemplo fictício aqui. Tem que ser microserviço, porque eu vi no artigo do Medium, e isso aqui é microserviço. Né, o famoso vi no artigo do Medium, nada contra a plataforma em si, mas como que vocês acham que a gente consegue ter uma curadoria ou um entendimento da qualidade daquele conteúdo? Porque hoje em dia a gente tem disponíveis, né, principalmente na internet, um volume de conteúdo muito grande. E diferente, por exemplo, quando você olha um artigo científico, o artigo científico tem a revista que ele é publicada, tem, né, o peso, apesar que isso aí é uma máfia, mas aí depois pode gravar um episódio específico falando dos problemas da publicação de artigo científico. Mas a questão aí específica desse conteúdo mais livre, que a pessoa tem ali a liberdade de escrever o que ela quer e colocar, que é muito bom, acho que é parte da magia da internet, mas tem um lado negativo de quem está consumindo não saber onde procurar um conteúdo com um lastro de qualidade, né? Como que vocês auxiliariam aí, dariam uma dica para os nossos ouvintes nesse sentido, assim, em termos de qualidade do conteúdo? Cara, eu vou falar o seguinte, primeiro que a gente tem gente como o Gibran que faz evento. Eventos são importantíssimos. A troca de conhecimento, porque o evento já dá um peso para a coisa, as pessoas que fazem o evento já têm ali um crivo, e isso é muito bom, e dali a gente vai partir. Você bem falou o negócio do Medium, é bem diferente de um artigo científico, porque o artigo científico ele é revisado por pares e tudo mais, mas beleza, ele está ali restrito numa coisinha. Agora, o próprio material que a gente encontra por aí, de certa forma, ele é validado ou não pelas pessoas que se deparam com ele e vão tentar reproduzir. É completamente sem controle e daí não tem tanta qualidade. Mas assim, vindo da área de educação, o melhor lugar para aprender uma coisa é na escola. Não, eu concordo também. Eu acho que o conteúdo compartilhado em rede social, e eu tenho visto isso muito no Twitter, especialmente da nossa área de programação, de alguma forma ele vai ser avaliado, não como uma avaliação por pares, igual é no artigo científico, mas vai ter alguma métrica ali de, sei lá, qual foi o engajamento que aconteceu. Não quer dizer que um conteúdo com erros, ele pode ter um monte de likes, né? Porque um monte de gente que não vai detectar um certo erro vai achar legal, por outros motivos também e tal. Mas eu acho que, havendo um espaço para comentar, né, eu acho que o Medium tem espaço para comentários. Eu já me deparei com artigos do Medium que estavam, tipo assim, com comentários de pessoas falando, às vezes educadamente, às vezes muito não educadamente, né, falando, tipo, apontando os erros mesmo. Então, eu acho que a gente tem que estar conectado em avaliações que já foram feitas, e seria muito importante que esse material, né, você pudesse, né, quem está consumindo, pudesse validá-lo de alguma forma, seja, né, pela educação, como o Ed falou muito bem, ou mesmo por uma avaliação que outras pessoas fizeram, e você pode, né, visualizar e fazer um agregado, né, do que foi avaliado. E uma outra fonte também, essa eu gosto bastante, é você consumir conteúdo já curado. Na área de web, por exemplo, e eu estou começando a ver isso na área de computação gráfica, existem listas de
não é lista de e-mail, não. Você assina, é tipo uma newsletter. Você coloca seu e-mail e semanalmente né, tem o Front-End Focus, por exemplo, que te dá notícia, uma lista curada de artigos semanais sobre HTML, CSS, front-end. Aí tem a JS Weekly, Node.js Weekly, tem uma de computação gráfica que surgiu recentemente. Então, você pode confiar em apenas uma pessoa ou numa equipe de pessoas que é quem está gerando essa lista curada e confiar de que, beleza, se eles estão me mandando, eu posso acreditar e até hoje, pelo menos, não vi absolutamente nenhum problema. Eu já sigo várias dessas listas, tem, sei lá, uns 8 anos, alguma coisa assim. Então, essa é uma outra forma também. Conteúdo da internet é um negócio interessante. Ele brota igual o Gremlin quando você joga água, né? Ele sai aos montes, assim. E aí você distinguir qual Gremlin que tá ali, que é bom, se não é um negócio que é mais difícil. Então, uma recomendação, no geral, e aí pode ser tanto de estrutura técnica quanto não técnica, e aí, nesse mundo agora muito digital, e a gente vê fake news aparecendo toda hora, a primeira recomendação é nunca pare na primeira lida. Porque se você lê um documento, legal, é uma opinião impressa por alguém sobre algum tema, que pode ser bom, mas pode ter outros pontos de vista. Né? E aí, eu acho que o Ed comentou sobre o TikTok nesse momento, use aquele documento, aquela publicação, aquele post, aquele vídeo, como uma faísca para que você busque mais conhecimento sobre aquele tema. Então, assim, nunca pare na primeira milha, né? E aí, com esse indicador, você inevitavelmente vai achar novos conteúdos que têm aquela mesma temática. Ou aquele mesmo vídeo, ou aquela mesma assunto de artigo impresso, e assim por diante. Dessa forma, você vai ter novas percepções daquela verdade, né, ou daquele tema. E aí sim você vai poder construir a sua ideia sobre um assunto, né? Porque acho que o Chagas comentou sobre microserviço, eu amo esse tema também, porque assim, é tipo isso, sabe? Alguém planta uma informação e ele vira manada, todo mundo segue. Mas como a gente está falando aqui que é disseminação de conhecimento armazenado sem ele ser empregado, sem ele ser criticado, não é sabedoria, né? Então, basicamente, você só está absorvendo conteúdo, né? Então, você tem muito conteúdo retido. Sabedoria é você pegar tudo isso e transformar ele em prática, né? Então, quando você vê o assunto sobre microserviço, legal, é bom você estudar, é bom você escutar de outras fontes, até mesmo para você falar assim, quando não aplicar. E nesse sentido, se você parar na primeira milha, no primeiro medium que você vai ler, inevitavelmente você vai tentar aplicar microserviço no seu trabalho e vai ver que você está correndo um grande risco. Por isso que acho que a dica de ouro aí nunca pare na primeira milha, leia mais matérias sobre esse assunto que te interessa, forme a sua opinião e aí sim você vai ter duas opções. Até mesmo imprimir a sua opinião em termos de conhecimento, em termos de compartilhamento, ou tomar ações que você tem que tomar, né? E o legal é que isso não é só nem para a internet, né? Esse negócio antigo aí, né? E até indo na linha do que o Coutinho colocou, né? Quando você pega uma lista já curada, você confia em pessoas que estão fazendo esse trabalho, é muito legal. Mas o que eu estava comentando de uma coisa mais antiga, a gente vê até em documentação na área da computação. Então tem gente, por exemplo, que tem os livros da Uncle Bob como Bíblia. Tá escrito ali, você não pode criticar, é quase dogmático. Ou pode escolher o outro lado ali, tem o Marty Fowler como mentor, guru, e os livros dele como Bíblia, e não pode criticar nada que o Marty Fowler escreve. Conhecer outros pontos de vista, porque os problemas eles têm abordagens diferentes e contextos diferentes, né? Acho que isso aí é uma coisa bem importante. E que às vezes demanda até uma maturidade mesmo de você entender que
beleza, eu aprendi isso daqui, mas será que isso aqui é aplicável para o meu contexto de trabalho, de estudo, de vida, né? Tá extrapolando um pouco aí da parte mais técnica. Mas acho que esse estudo que vocês falaram, ele é aplicável em qualquer lugar, né? Não só na parte técnica, como você começou a falar aí, Chagas. Igual curadoria, por exemplo, tem o curadoria de vinho, por exemplo, né? O Wine, por exemplo, que é um aplicativo de curadoria de vinho, que é um negócio que exatamente tem aplicativo agora que faz curadoria no Netflix, para te ajudar a escolher o catálogo do Netflix. Exatamente, tem pessoas que fazem isso no TikTok, que indicam filmes. Então, assim, curadoria é um negócio realmente que faz todo sentido para vários segmentos, né? Então, mas aí é que vai, né? É um negócio que dá para a gente seguir uma regrinha que quase sempre funciona, e ela mesma vai se explicar porque ela quase sempre funciona, que é o seguinte: quando a informação ela é muito messiânica, no sentido assim, de que este método funciona para tudo, desconfie. Esta pessoa, esse autor, ele está certo em tudo, desconfie. Agora, se você está indo num caminho em que você está vendo uma informação e ela mesmo diz que ela não funciona para tais coisas, ela mesmo regula os próprios defeitos, ou você consegue perceber no segmento daquele autor que você consegue ver as falhas dele e as pessoas apontam e eles mesmos apontam, é um bom indicativo que você está indo pelo caminho bom. Agora, se não é perfeito, funciona, vale para tudo, é muito messiânico, aí fica complicado. A gente tem que saber ler de tudo e reter o que é bom, né? Vou dar até um exemplo prático, e vai até muito na linha de ler os comentários que o Coutinho colocou. Eu estava lendo um artigo que comparava a performance de Rust e a performance de Golang. Então, ele estava ali, e assim, eu fui lendo, eu já estava encantado pelo trabalho do cara. O cara já estava ali comparando o código gerado, o assembly, o número de threads ali no milissegundo. No final do artigo, eu já estava convencido que a ponto de comparação dele ali era verdadeiro. O primeiro comentário era um testamento falando por que o experimento que ele fez estava enviesado, qual era o problema nas medições que ele estava utilizando e como que isso ia levar ele a um resultado que não era correto. E eu fui, tipo assim, da esquerda para a direita em alguns minutos, sabe? Tipo, de ser completamente convencido quando estava lendo e do primeiro comentário já ser completamente convencido do contrário, né? Então, acho que a gente tem que saber se interessar por todos os temas, ler, inclusive ter opiniões que são contrárias às suas convicções e saber o que reter que é bom, né? Fazer você também tem um crivo ali de razão na hora que está analisando os conteúdos. Exatamente. Gente, tem mais uma pergunta aqui que surgiu, que é da Ana. Ana, pode abrir seu áudio para falar aqui para a gente, por favor? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu sou profissional de marketing também, já trabalhei com evento, e aí, assim, dentro dessa discussão que vocês trouxeram aqui, eu tô gostando muito da conversa, mas eu queria, assim, uma opinião até mais de vocês mesmo, porque a gente fica produzindo tanto conteúdo, assim, pra internet, tanto em vídeo, assim, quanto para todas essas redes sociais aí que estão em alta no momento, e eu queria, assim, até uma opinião mais pessoal, assim, de vocês mesmos, porque eu sempre entro nesse dilema de produzir conteúdos mais amplos para alcançar mais pessoas ou produzir alguns conteúdos mais nichados, assim, para conversar com alguns públicos mais específicos. E, enfim, queria saber um pouquinho de vocês, assim, o que vocês acham disso, porque é uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, se eu foco mais no alcance ou se eu trabalho um conteúdo, assim, mais especificado para, enfim, atingir pessoas mais certas que conversam mais com o meu conteúdo. Posso começar? Vamos lá. Ana Clara, seguinte, você tem 2 caminhos aí que eu vejo, e pode até ter mais, mas eu vejo 2. Primeiro, eu quero ganhar dinheiro com isso, e para mim é importante porque eu quero viver disso. Então, você vai ter que ir para onde o dinheiro tá. Talvez você vai para um nicho que tem um dinheiro bom, que tem um consumo bom e você consegue provar que esse consumo é bom e trazer investidor e patrocínio,
Ou então, não, tem que ser muita gente, daí vai para muita gente. Esse é um caminho. Se para você, você quer ter uma renda disso. Agora, se você quer produzir o conteúdo pelo bem de produzir o conteúdo, porque, eu tenho aqui, eu vou ver de outra coisa, mas produzir conteúdo para mim é importante. Na boa, faz o que você gosta. Só faz o que você gosta. O resultado não importa, porque daí você vai estar fazendo conteúdo pelo prazer de fazer o conteúdo. E isso já vai estar te satisfazendo. E depois você pode mudar de ideia. Mas assim, no meu caso, por exemplo, eu comecei fazendo conteúdo pelo prazer, daí eu já fui para a fase, não, eu quero crescer muito e tal. Era legal, foi por um tempo, e agora eu estou voltando a fazer conteúdo